Sabe aquele item famoso de sets de cinema de Hollywood, a claquete? Eu vou te mostrar como você vai modelar a sua para impressão 3D totalmente personalizável. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baixo, sou designer de produto e hoje eu vou te mostrar como modelar uma claquete personalizada para impressão 3D dentro do Fusion 360. A segunda parte desse vídeo vai ser o Osvaldo Salzano te ensinando a fazer o fatiamento e impressão 3D dessa claquete. Então, sem mais delongas, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e bora lá pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá começar a nossa modelagem. A primeira coisa vai ser inserir uma imagem de canvas. Lembrando que esse não é um tutorial iniciante, tá? É um tutorial intermediário. Então, se você está perdido, vai lá para os conteúdos de modelagem inicial aqui no Fusion do nosso canal. Tá? Então, a gente vai selecionar nossa imagem aqui, Clipperboard. Vamos selecionar a face frontal. A gente vai dar uma escaladinha, mas a gente já vai botar ela no tamanho certo. Só dá OK, beleza. A gente abre aqui o nosso menu Canvas, clica com o botão direito, bota calibrar e a gente vai dar aqui, ó, a dimensão de 220 de largura, mas você pode botar a dimensão que você quiser, não tem problema, tá bom, gente? Show de bola. Então agora a gente já tem a base para começar a desenhar. Vamos fazer aqui, começar desenhando a base mesmo da nossa claquete. Vou criar um sketch aqui frontal e eu vou começar, gente, a desenhar aqui um retângulo de centro, tá? E vou botar uma dimensão nele, não vou me preocupar agora se está no lugar certo, se não está, porque a gente já vai posicionar no lugar certinho. Mas vou botar aqui, ó, 220 de largura por... Vamos ver aqui o tamanho que vai dar. Deixa eu só medir aqui, mais ou menos, tá? 189, 190. Então vamos botar aqui, ó, um retângulo de centro, um 220 por 190 e a gente dá OK. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mover esse meu canvas para cima. Vou clicar com o botão direito nele, vou botar Edit Canvas e a gente joga ele para cima aqui, ó, até que ele fique centralizado. Tá show de bola. Tá OK, beleza. A gente pode agora começar a desenhar as partes principais aqui. Percebam que, ó, tá azul aqui no lado, não é legal isso. A gente vai e bota a nossa dimensão com D aqui em cima de 220. Vamos sempre deixar o desenho definido todo o tempo, tá, gente? Isso é importante. Vou apagar o Sketch Grid aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Bom, vamos agora desenhar as linhas aqui. Então, L, desenha uma linha aqui e a gente desenha outra linha aqui. Vamos dar a dimensão para essas linhas aqui. Tá com quase 20, vamos botar com 20. E aqui também com 20, que elas são iguais. A gente pode começar já a desenhar algumas coisas que já tem aqui, ó. Por exemplo, essas linhas aqui, ó, transversais aqui, ó, essas linhas em 45 graus. Vamos pegar um ponto aqui e a gente pode determinar, ó, 45. Encosta aqui. E de novo para baixo aqui, ó, ele já até sugere pra gente que é um ângulo reto. De novo, não, tá em 94 graus, ó, percebam, 94 não é legal, é 90 aqui, tá? E isso aqui agora a gente garante que tá certinho, ó, show de bola. Por que ele tá azul ainda? Porque ele não sabe qual é essa distância aqui, então a gente vai informar para ele. Vamos falar que é 13, para ficar certinho. Show de bola, ficou preto. Agora a gente vai começar a desenhar os nossos círculos, tá? A gente pode dar um break aqui nessa linha para a gente conseguir pegar essa metade aqui de referência. Então a gente vem aqui em cima, Modify, Break, e aí, ó, vai travar aqui. Agora a gente consegue pegar esse ponto aqui, ó, como referência, tá? Que a gente quer ele. Então a gente vem mais ou menos aqui, transforma essa linha aqui em uma linha de construção e a gente vai botar o tamanho do nosso furo, tá? Eu vou botar aqui 4 mm, que eu quero usar um parafuso M3, mas você pode botar o parafuso que você tem aí. Então, ela tá azul ainda porque ela não sabe essa distância aqui. Então, a gente pode, ó, dar para ela essa distância. Desculpa, essa distância aqui ela não sabe. Então, a gente pode botar aqui a distância que a gente quiser. Vou botar 9 mm. Aqui embaixo, gente, mesma coisa, tá? A gente não precisa marcar aqui agora. A gente pode só copiar, por exemplo, falar que isso aqui, usando o constraint, é igual a essa de baixo. Então, essa aqui é igual a essa, tá? E a distância, eu digo que daqui até aqui tem 9, igual ali em cima. E daqui até aqui
a gente pode dar uma medida. Não precisa nem usar isso aqui, mas eu gosto de usar isso aqui porque vai ficar sempre no meio certinho, tá? A gente vai ter que dar outro break aqui. Se achar complicado, dá a medida mesmo, não tem problema. Então aqui a gente vem, ó, vocês vão ver que eu vou travar aqui, mas vai dar errado, ó, porque ela vai ficar em diagonal. Aí a gente vem e usa um constraint de horizontal. Show de bola. Agora, ó, tento mexer, tá travada no espaço, a gente pode dizer que isso aqui é uma linha de construção. Beleza, então essa parte aqui tá toda legal. Vamos fazer mais uma aqui na frente, tá? Então a gente pode estender daqui pra cá, pra gente ter certeza que tá alinhado. Fala que é uma linha de construção. E aí, novamente, a gente faz um círculo aqui. Pode dizer que esse círculo aqui é igual a esse. Então, se eu quiser mudar, por exemplo, esse é igual a esse. Se eu mudar esse aqui que eu fiz lá primeiro, todos vão mudar. Olha lá, olha que legal. Tá? Essa é uma forma de parametrização, tá, gente? Existem diversas outras. Essa é uma das mais simples que tem. Agora aqui a gente também pode dar a dimensão aqui. Eu vou dar a dimensão daqui para cá. Vamos falar que é 21. E show de bola. Tá? Então a base mesmo da nossa modelagem já está feita. Agora a gente só tem que fazer esse detalhe aqui, que é multiplicar essas coisas aqui para lá. Tá? Então, antes de fazer isso, eu vou vir aqui e vou fazer essa estruturazinha que a gente tem por fora. Tá? Que é a conexão, né? Vamos voltar aqui para vocês verem. Que é essa parte aqui, ó. Que é isso aqui, tá? Então isso aqui a gente vai fazer aqui agora. Para fazer isso, a gente pode fazer de duas formas, mas eu gosto sempre de deixar para usar o fillet, por exemplo, depois, tá? Então a gente pode estender essa linha aqui até mais ou menos aqui. E vem com ela para cá. Pronto, a gente já tem aqui o que a gente precisa. A gente pode dar um filletzão aqui e a gente garante que o desenho tá bem congruente assim, né? Tá bem fazendo sentido, não tá desalinhado com nada. A gente só precisa dar essa medida aqui e essa medida aqui para ficar tudo certinho. Pode ser também essa medida aqui daqui para cá embaixo, tá? Show. Agora, gente, vamos multiplicar isso aqui para a direita. Tá? Vamos multiplicar isso aqui várias vezes para a direita. A gente vai clicar esses dois aqui e vamos vir aqui em Create Rectangular Pattern. Então a gente consegue copiar várias vezes o que a gente quer. Vocês podem aumentar aqui arrastando para a esquerda, tá? Então a gente bota aqui mais ou menos até onde a gente quer vir e a gente fala quantas cópias são. Vamos tentar 10. Aí deu certinho. Ó, então são 10 cópias. Tem uma distorçãozinha aqui, mas é provavelmente da foto. Tá? Tá certinho, são 10 cópias aqui. Ele vai copiar certinho 10 pra gente. Então vamos dar OK. Então agora a gente tem aqui as nossas 10 cópias pra gente tirar referência. Isso é muito legal, ajuda demais. Show! Essa parte aqui de baixo do texto eu vou deixar para fazer num outro sketch, senão esse sketch vai começar a ficar muito embolado, tá? Eu gosto de fazer o máximo que eu consigo fazer num sketch só, que eu não preciso ficar puxando referência, mas aqui já tá legal, porque aqui já tá com bastante informação. Então a gente pode fechar esse sketch por enquanto. Vamos deixar ele aqui paradinho, depois a gente chama ele de novo aqui quando a gente precisar de referência, tá? Então vamos começar aqui agora fazer as primeiras extrusões. Vamos começar a fazer volume aqui. Então vamos lá, vamos puxar aqui a nossa extrusão e eu vou selecionar toda essa parte aqui de baixo, tá, gente? Tudo isso aqui para fazer a peça de baixo. Show! A gente pode dar aqui uma extrusão de 10 milímetros. Cada um faz aí da forma que achar, mas eu acho que eu quero fazer com 10 milímetros, tá bom, gente? Então, beleza, eu vou criar aqui um novo componente. Vou dar OK. Eu vou repetir o processo, então a gente pode segurar o botão do mouse direito e arrastar para cima, ó, Repeat Extrude. A gente habilita o sketch, que ele acaba desabilitando quando a gente faz, e nomeia o sketch. Eu acabei de esquecer de nomear, mas sempre nomeia o sketch, tá, gente? Seleciona tudo aqui de cima de novo. E agora a gente vai criar mais um
componentes. A gente pode fazer o seguinte, ó, já que isso aqui ele vai vir sempre até aqui, que ele vai coincidir, a gente pode, em vez de falar que ele vai uma distância, a gente pode falar que ele vai até um objeto. Qual é esse objeto? Essa face aqui. Pronto, então toda vez que eu mudar um parâmetro aqui, ó, vou botar aqui agora 90 mm, ele vai acompanhar, tá? Então comecem a pensar assim para modelar parametricamente, tá bom, gente? Show de bola. Agora vou nomear meu sketch aqui, uma sketch base. Vou desligar ele. Vou desligar o canvas, vou ligar ele aqui. Agora eu vou fazer a nossa conexão, que é aquele objeto que vai conectar as duas partes, tá? Eu vou primeiro clicar aqui, posso vir aqui por trás para facilitar, clicar a extrusão, vou selecionar, ó, essas três faces aqui e a gente pode começar a fazer para trás aqui, para facilitar o nosso trabalho. Vamos botar aqui um novo componente, tá? E eu vou dar um segredo para vocês, gente. Agora aperta Shift N, que é um atalho para você ver os componentes de cores diferentes. Então isso facilita bastante também. Vou apagar o sketch. Beleza. A gente pode dar aqui, ó, 3 mm, menos 3, desculpa. Menos 3 mm, que eu acho que vai ficar uma medida bacana, tá? Então, acho que vai ficar uma medida bacana pra gente fazer isso aqui, tá? Show de bola. Então, a gente pode dar OK. E aí vocês vão perceber que a gente precisa dar agora aqui uns fillets. Então, vamos fazer logo eles para ficar bonitinho. Então, vamos dar o F, ou vir aqui em cima, tá? Ele logo aqui no shortcuts aqui. Então, a gente pode dar ele aqui. E a gente seleciona aqui essas duas faces. E vocês podem botar aí quanto vocês acharem, tá? Eu vou colocar duas vezes o fillet. Eu vou colocar aqui nessa face também. E vocês podem colocar aqui se vocês quiserem, colocar em cima. Vocês podem também fazer um pouco maior essa face aqui, tá? É com vocês. Aí é a criatividade de vocês para fazer a claquete de vocês, tá? Dá OK. Show de bola. Depois a gente vai espelhar, não precisa fazer agora. Vou explicar para vocês depois o porquê disso. Então agora vamos começar a desenhar aqui na frente. Vamos pegar o canvas aqui de novo. Vamos começar a desenhar essas partes aqui. Antes da gente começar a desenhar, vamos dar um nome da parte fixa. Tá? Clica uma vez, escreve o nome. Vamos se forçar a fazer isso, tá, gente? Que faz muita diferença. Parte móvel e conexão. Vamos chamar aqui de conexão. Show! Vou criar um sketch agora, Create Sketch, vou selecionar essa face aqui, ó, a face da parte fixa. E aí a gente já pode começar a criar umas linhas, ó. Vou criar uma linha aqui, daqui até aqui. Vocês vão ver uma ferramenta muito legal agora. A gente pode até copiar, ó. Clica nessa linha, copia e cola. Arrasta ela aqui para baixo, tá? Depois a gente dá a medida certinho, beleza? Pode fazer isso algumas vezes, porque a gente tem algumas linhas aqui que são basicamente iguais, tá? Show. Colei de novo e a gente vai posicionando aqui. Essa aqui é um pouquinho diferente. A gente pode, ó, passa o mouse em cima aqui de uma referência que você queira e aí ela vai ficar travadinha para você. Show. Vou deixar essa aqui para trás um pouquinho, porque eu vou dar Hash aqui e vou desenhar uma linha aqui, ó, uma aqui. Pá, e agora eu arrasto essa aqui pra cá para ter certeza que ela vai ficar travada. Aqui, ó, mesma coisa. Pera aí, acabou sendo errado. Aqui, ó. Show. E pronto, já fizemos todas as nossas linhas. Gente, eu não vou fazer... definir todas essas linhas, senão a gente vai demorar muito aqui, tá? Mas definam, eu aconselho vocês, principalmente essas laterais aqui, para você ter certeza que todas elas estão certinhas. Definam elas aqui, travem elas, tá? E aqui bota o comando de construção. Clica nela aqui e dá a linha de construção. Aqui é a mesma coisa, mas eu não vou fazer isso, senão a gente vai tomar muito tempo. Beleza, vamos agora criar a parte de texto. Então eu vou vir aqui no texto, Create Text, né? A gente vai envolver aqui e eu posso já botar o tamanho da letra que eu quero. Eu acho que 10 está legal. Vou botar só ela em itálico para ficar próximo ao texto ali. E a gente já pode começar a copiar
o texto. Vocês podem personalizar isso da forma que vocês quiserem, tá? Eu acho que é isso que é o legal. Lembrem-se que vale a pena às vezes botar um bold, tá? Porque nem sempre vai dar para estudar a espessura de linha que vocês querem. Então, deem um bold quando vocês puderem. Vou copiar e colar. E aí, gente, trabalho braçal aqui. Copiar, colar, clica 2 vezes e troca o nome. Eu não vou fazer vocês me acompanharem nisso. A editora vai fazer a mágica dela e passar. Show de bola, gente. Tá tudo no esquema, prontinho. Vamos agora desabilitar o nosso canvas. Vamos fechar aqui o nosso sketch. E agora a gente já pode começar a estudar. O que eu vou fazer para estudar isso aqui? Eu vou clicar no meu Extrude e eu vou começar a estudar primeiro pelas linhas. Como é que eu vou fazer para estudar essas linhas aqui? Tem esse íconezinho aqui no lado chamado Thin Extrude. A gente vai selecionar ele porque o que ele faz? Ele deixa a gente estudar linhas, tá? Ele deixa a gente pegar linhas e dar espessura a elas. É muito legal esse comando e pouca gente conhece, tá? Então eu consigo, ó, olha que sensacional. Eu vou estudar isso aqui. A gente pode fazer 0.4 milímetros, 1 milímetro, tá? Não precisa fazer muito não. E a única coisa que vai precisar fazer aqui é não usar o join, utilizar aqui um novo componente. Tá? Eu vou dar OK. Vou voltar aqui no modificador. Eu vou botar 2 milímetros, tá, gente? Porque aqui a gente controla a distância de extrusão e aqui a gente controla o tamanho da extrusão, né? A largura da extrusão. E claro que a gente ainda tem aqui a possibilidade de fazer em ângulo. Olha que legal. Então, muito bacana esse recurso, tá? Então, vamos lá. Botar 1 milímetro aqui. Vamos dar OK. Um novo corpo, né? Aqui está como um novo corpo, mas ele ficou aqui como um novo componente. Vamos chamar aqui de linhas. Show de bola. Beleza. Agora, gente, vamos estudar as nossas letras. Então, de novo, a gente nomeia o sketch, que é muito importante isso. Não deixem de nomear o sketch de vocês. Vamos chamar de sketch detalhes, tá? E agora a gente vai clicar com E, mesma coisa, seleciona, ó, várias linhas, sempre clicando com o Ctrl. Se eu não falei antes, perdão, mas para você selecionar vários elementos juntos, segurem o Ctrl, tá? E aí, ó, a gente pode botar um modificador, novo componente, New Component, e a gente pode dar aqui também 1 milímetro de espessura. Olha que legal. Show de bola. Por que eu estou fazendo isso aqui em um novo componente e não fazendo junto? Porque a gente vai imprimir colorido. E aí tem algumas pessoas que preferem fazer a técnica do Z-Offset, que facilita, né, você ter esses componentes separados. Que eu posso vir aqui, ó, só botar isso aqui de preto, tá? Então facilita muito quando a gente trabalha dessa forma. Show de bola. E eu acho que eu escrevi cameraman errado. Não, tá certo. Em inglês é assim mesmo. Cameraman. Ah, tá. Tava escrito errado mesmo. É cameraman, não cameran. Cameraman. Perdão, gente. Cameraman. Show. Agora, a gente vai fazer aquela parte de cima, tá, gente? A parte que tem os detalhes aqui das setinhas. Se você quer aprender a modelar esse e diversos outros objetos para impressão 3D, faça parte do nosso curso de modelagem para impressão 3D. O link está aqui embaixo na descrição. A próxima turma é agora em junho. Não perca a sua vaga. Gente, eu percebi que eu cometi um errinho aqui. Se vocês verem nesse outro modelo aqui, o primeiro que eu fiz, a parte aqui, ó, essa parte aqui tá indo para fora um pouquinho. Aqui eu fiz junta, tá? Não dá para considerar um erro, é preferência, mas eu acho que fica mais com cara de claquete, tá? Então a gente vai vir aqui no nosso sketch na base, já até fiz um preview aqui. A gente vai desenhar essa estrutura por fora aqui, tá, gente? Então a gente vem, cria uma linha aqui para fora, 2 milímetros, vem até aqui em cima, 2 milímetros e 3 milímetros aqui, tá? A gente pode fechar. Agora a gente vai vir no nosso modificador que criou a conexão, tá? Que é esse modificador aqui de extrusão. A gente seleciona ele e a gente vai com o Ctrl selecionar essa parte para estudar também. Aí ele vai dar esse errinho aqui porque ele perdeu o fillet. A gente pode vir aqui, ó,
clica 2 vezes e faz o fillet dessas partes aqui novamente, tá? Vamos botar um filletzinho aqui de 2,5. Show de bola. Então a gente está com a nossa conexão aqui. Beleza? Agora a gente vai fazer as setas de baixo e as setas de cima. Eu vou começar pelas setas de baixo. Então a gente vai vir aqui em detalhes, vou abrir aqui a nossa base, tá? E eu vou abrir a extrusão, de extrusão, e vou selecionar todos os perfis que eu vou utilizar para fazer essa extrusão. Então vai ser, deixa eu ver aqui no... Tá, beleza. Então vai começar com esse aqui. Como esse, segurando o Ctrl, a gente seleciona todos os perfis que a gente vai utilizar. E aqui que vem um pulo do gato. Eu poderia começar a extrudar por aqui, tá? Poderia, ele vai falar que eu quero cortar, mas não é o que eu quero. Eu poderia até botar assim, join ou um novo corpo e aí beleza. Mas não é o caso. O que eu quero fazer daqui, gente? Eu quero começar a minha extrusão não por onde está meu sketch, o plano do sketch. Eu quero começar a minha extrusão por aqui pela frente. Então eu vou vir aqui em Start, Object e vou selecionar que é a partir desse plano aqui, a partir da face da minha claquete. E a distância eu vou querer aqui de 0,4 milímetros. Novamente vocês definem o que vocês querem aí, tá? É preferência de vocês. A operação vai ser novo componente. Show de bola. Então aqui a gente já começa a ver a carinha de claquete. Para facilitar ainda mais a nossa visualização, o que eu vou fazer? Vou botar aqui as cores. Então vamos lá no A, seleciono o A. Vamos botar um plástico branco no fundo aqui. Nessa parte aqui, é isso mesmo. E a gente pode, vamos jogar aqui, ó, duplicar esse plástico aqui, ó, duplicar. E vamos botar ele preto para a gente jogar nos componentes que são pretos, tá? Então a gente acha eles aqui e arrasta para cá. Se ele perguntar remove, é remove mesmo. As linhas, as letras aqui estão sem nome, a gente já bota o nome delas. E essa parte aqui de cima, gente, ela é preta, tá? Opa, deixa eu jogar aqui, parte móvel. Ela é preta, tá? Então a gente já pode jogar ela aqui agora, porque aqui a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer ela preta e a parte que vai em cima a gente faz ela branca, tá? Se você quiser fazer dessa forma, senão você pode fazer também o contrário, que vai facilitar um pouco a impressão. Aí é contigo, tá? Dá um Shift N aqui, que ele acabou saindo. A conexão, gente, também vai ser preta. Então a gente pode jogar também aqui na conexão a nossa aparência, tá? Mas percebam que já tá com uma cara bem legal de claquete. Agora basta a gente fazer agora as setinhas aqui brancas da frente. Então a gente vem com o E, tá? Seleciona os perfis de novo. Peraí, deixa eu ver se eu selecionei certo. Selecionei certo. E agora aqui a gente manda ele começar a extrusão a partir de um objeto, que vai ser a face aqui, e fazer 0,4 milímetros. Novamente, um novo componente. A gente dá OK e show de bola. Agora a gente só, com A, joga a aparência branca para ele aqui. E aí, olha como é que ficou. Certinho, tá? Vamos nomear aqui só para a gente não se perder. Então aqui são as letras. Aqui são a seta de cima. Tá? Seta acima. E aqui é a seta abaixo. Show! Show de bola. Agora a gente pode já duplicar a nossa conexão. Então a gente vem aqui em Create, Mirror. Vamos apagar aqui alguns objetos para a gente conseguir pegar aqui o plano frontal para duplicar. Opa, peraí. Na parte de seleção aqui eu errei, tá, gente? Tá aqui como tipo de seleção do mirror, do espelho, face. Eu não quero face, eu quero que seja um corpo. Então a gente seleciona o corpo ou componente, vocês que sabem também, tá? Se selecionar corpo, ele vai cair para dentro do mesmo componente. Nesse caso aqui eu gosto. Então Mirror Plane, a gente bota esse aqui. E acabou que eu estou fazendo besteira. Não é esse plano aqui não, a gente vai ter que criar um plano aqui médio. Então vamos vir aqui em Construct, Mid Plane. A gente seleciona essas duas faces aqui.
E agora a gente tem um plano, ó, cortando aqui no meio certinho. A gente vai lá em Create, Mirror, seleciona o corpo, seleciona o plano e pronto. Aqui vai ter uma diferençazinha, gente, de 0,4 milímetros que não vai impactar no nosso produto final. Isso aqui não vai impactar em nada. Então não vou dar distanciamento, não vou me preocupar com isso aqui não, porque realmente não vai atrapalhar em nada a gente isso, tá? Vai conseguir parafusar normal, sem problema nenhum. Não vou estender mais por causa disso. Beleza, show de bola. Então a gente já está com tudo modelado no grau. Vamos só agora dar um filetezinho, aquele fillet esperto, para dar uma carinha mais bonitinho. Tá? Show de bola. A gente pode dar um fillet também aqui em cima, se vocês quiserem. Aí é com vocês. Eu acho que fica bonitinho. Dá uma carinha pro na parada. Vamos agora à parte que eu acho que muitos de vocês querem saber como fazer, a parte da montagem. Então vamos começar a nossa montagem. Lembrando que tem outros vídeos aqui no canal sobre montagem, vou deixar aqui no card, você pode conferir também, tá? Primeira coisa que vai fazer a nossa montagem é definir um objeto que vai ser o objeto de solo, que vai ser aqui nesse caso a nossa base, a nossa parte fixa. Vou clicar com o botão direito nela e dizer que ela é ground, ou seja, os outros objetos vão se referenciar a ela na hora da montagem. Para criar uma montagem aqui, você vai sempre precisar de um componente, tá? Então, componentes. A gente tem uma parte móvel e outras partes são fixas. Então, vamos começar pelas partes fixas. Vocês podem aqui utilizar um recurso chamado AsBuiltJoint, mas eu não vou começar por ele para explicar para vocês como é que funciona ele depois. Eu vou arrastar aqui, ó, para cá, que está solto no meu ambiente, não, está solto no nosso ambiente aqui do programa, e vou criar um joint, ó, joint. Quando eu clico no joint, ele pergunta qual é o componente 1 e qual é o componente 2. Então, o componente 1 é esse aqui, eu vou dizer, e ele pergunta também qual é a forma de snap, qual é a forma de, o que está linkando um componente com o outro. Eu vou falar que é esse raio aqui, né, esse círculo aqui, que ele vai coincidir com esse aqui, tá? Quando eu fizer isso, ele já joga para lá. E percebam, ele dá uma rodadinha aí de brincadeira, porque a gente também pode falar que isso aqui tem um movimento. Vocês vão ver aqui, se a gente vier na aba de movimentação, tem vários tipos de movimentação, ó, que a gente pode determinar. E isso é muito legal. Nesse caso aqui vai ser rígida, a movimentação é rígida. Ele já dá uma animação aqui para você ver. Então ele vai estar travado em relação a esse aqui. A gente pode dar OK. Pronto, agora a gente não consegue mexer esse componente. Show de bola. Vou mostrar para vocês agora aqui uma outra forma de fazer montagens no Fusion, que é o AsBuiltJoint. Vou clicar nele. No Fusion, como a gente já tem os componentes posicionados onde a gente quer, porque a gente consegue botar mais de um componente por arquivo, você pode selecionar os componentes que estão já posicionados, então, por exemplo, esse componente aqui e o de trás, né, a parte fixa, e dizer que eles são rígidos. Tá? Porque AsBuiltJoint significa montado como ele é, como ele está. Né? Vamos tentar traduzir aqui de uma forma menos literal e mais enfim, compreensível. Então ele já está posicionado e ele está certo do jeito que ele está. E nesse AsBuiltJoint a gente não precisa necessariamente só fazer montagens fixas. Vou fazer mais uma aqui para vocês verem. Desse aqui com essa parte daqui. Tá? Então já está bem fixo. Tá? Se eu mover, ó, vai mover os dois. Tá? Mas eu posso também fazer montagens AsBuiltJoints com dois objetos e falar que tem uma movimentação. Então, vou vir aqui na movimentação e falar que tem um revolute. E ele pergunta qual é o snap, qual é o lugar que vai fazer essa movimentação. A gente pode, ó, selecionar essa face aqui, segura o Ctrl e vem até aqui, ó. Pronto, olha que bacana. Show de bola. Então, tá bem legal aqui. Beleza, então a gente consegue, ó, já movimentar aqui. Show de bola. Esse aqui de baixo não vou me dar um trabalho de fazer agora, tá, gente? Porque senão a gente ficaria muito tempo aqui. E agora eu quero mostrar um negócio pra vocês que a montagem dá pra gente. Uma vantagem da montagem quando a gente faz ela
no software, tá? Eu vou abrir aqui agora uma seção de análise. Vou clicar aqui num plano. E aí eu posso vir arrastando para trás. Vamos lá. Show de bola. Vou aqui para frente. Então vocês vejam aqui que isso aqui é como se tivesse cortado minha claquete no meio, tá? Então o que está acontecendo aqui? Eu vou fazer uma movimentação aqui, vocês vão ver, ó. Olha lá o que está acontecendo. Quando eu rotaciono ele está pegando aqui, ou seja, ele não vai rodar dessa forma, tá? E obviamente isso não é legal, né? Uma claquete tem que ter esse movimento aqui. Então a montagem ela propicia que a gente consiga ver esses detalhes que nesse caso é simples, eu já tinha percebido antes, mas eu queria mostrar para vocês como isso funciona. Então a gente, para resolver isso, a gente vai fechar aqui a nossa seção de análise, vamos lá no nosso primeiro sketch. E aí o que a gente pode fazer? Vamos adicionar aqui, ó, uma linha daqui para cá, tá? A gente pode dar uma medida. Beleza. O que essa linha vai fazer pra gente? Eu vou coincidir essa linha aqui, eu vou alterar esse arquivo aqui. Vamos lá, vou modificar essa extrusão aqui para não ter mais esse pedacinho. Show. Agora vamos ligar nossa seção de análise de novo. Quando eu rotacionar, show de bola. Ela se bobear até vai encostar aqui no finalzinho e vai parar em 90 graus. Você poderia até aumentar um pouquinho dessa parte aqui, ó, para você parar em 90 graus, ó, se você quisesse dando um offsetzinho. Olha que legal, ele travaria aqui no nosso objeto, tá? Então com isso a gente consegue validar aqui a nossa movimentação. É claro que no Fusion você também pode vir e editar aqui, ó, Edit Joint Limits, e dizer qual é o lugar de máximo e mínimo movimentação, tá? Então aqui a gente pode dizer que o 0 é o máximo, tá? E o mínimo, aqui no caso, vai ser 90. Então, eu acho que é isso. A gente pode flipar também, tá? Então, vamos ver como é que fica. Então, 360 e 90. É meio confuso isso aqui, não faz muito sentido às vezes não, tá? Mas eu acho que é isso. Só não é 5, aqui é 0. Beleza. Então aqui agora se eu puxar vai até aqui, trava aqui. Então certinho que nem a movimentação da claquete. Vamos tirar aqui nossa seção de análise. E claro, gente, a gente poderia vir aqui agora e adicionar os parafusos. E já expliquei isso também em outros vídeos, vou deixar aqui, porque esse vídeo já está bem grande, pra gente finalizar. E aí, vocês gostaram da claquete? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo que eu respondo a todos. E não esqueça de ir lá no canal do Osvaldo Salzano, da 3D Print Academy, para assistir a segunda parte desse vídeo, onde ele vai ensinar a parte de fatiamento e impressão 3D. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, deixar seu like, isso ajuda demais a gente, e também ativar as notificações. Se você quer ajudar ainda mais o canal, considere fazer parte da Força R3D, que é o nosso clube de membros com várias vantagens para você que está aqui junto com a gente. É isso, gente. Até a próxima. Aqui é a Força R3D. Fique com vocês. Tchau, tchau.